Olá, eu sou a professora Rosiane Gonçalves, trabalho com a disciplina de Ciências Naturais. Estou aqui para trabalhar com vocês conteúdo referente ao primeiro bimestre do 9º ano. Nosso conteúdo da videoaula de hoje fala sobre preservação ambiental, a exuberância e a relevância do Parque Nacional da Amazônia. Vamos começar a falar um pouco, levando em consideração a sabedoria por trás de um provérbio indígena que diz o seguinte: só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. Nós sabemos que hoje todas as atividades humanas visam o lucro, visam buscar dinheiro, e nós sabemos que precisamos sobreviver, precisamos pagar contas, comprar coisas, e tudo isso depende de dinheiro. Mas também temos que levar em consideração que nem tudo que nós precisamos precisa ter dinheiro para conseguir. A gente precisa, por exemplo, respirar puro, e isso a natureza nos dá. E também nós podemos e devemos buscar obter dinheiro sem destruir a natureza. E é exatamente essa a intenção que nós temos quando trabalhamos sobre o conhecimento em função da preservação ambiental. Buscar formas de obter dinheiro, de obter o nosso sustento, sem destruir o meio no qual nos encontramos. O que é proteção ambiental? O que é proteger o meio ambiente? É a prática da proteção do ambiente natural, nos níveis individual, organizacional ou governamental. Individual são as suas práticas diárias, aquilo que você faz enquanto pessoa, que pode ou não impactar o ambiente no qual você vive. Organizacional é as empresas, a sociedade na qual você está inserida, a escola, a família, enfim. E governamental já está falando de governo, veio dos níveis organizacionais governamentais que nós temos, seja a nível municipal, estadual, nacional e mundial. Então, todos eles têm que ter tanto um benefício próprio, como também devem visar a proteção do meio ambiente e de todos os seres vivos que se encontram nesse ambiente, incluindo nós. Essa responsabilidade social e a preservação ambiental significa um compromisso com a vida, ou seja, com a vida significa todas as formas de vida e não apenas a vida humana. Qual é a diferença, gente, entre preservar e conservar? A preservação, gente, significa uma proteção sem interferência humana, ou seja, um local que é separado para que tudo que há ali seja preservado da forma que está. E nesse local não é permitido que o homem interfira da forma que for, no sentido de retirar algo dali. Então, a natureza ela se torna intocável naquele lugar, naquele santuário, naquela reserva de preservação ambiental. Conservação significa proteção com o uso racional da natureza, ou seja, uma parte da natureza que é destinada para a conservação, ou seja, o ser humano pode retirar dela, mas só o básico, só o necessário. Isso tem a ver com o termo que nós conhecemos como manejo sustentável, que é quando o homem retira da natureza o que ela oferece sem danificá-la. Semear ideias ecológicas e plantar sustentabilidade é ter a garantia de colhermos um futuro fértil e consciente. Ou seja, a nossa intenção enquanto trabalhar noções básicas de ecologia, de preservação e conservação ambiental é exatamente a de semear ideias que visem a sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É a garantia de que nós vamos utilizar agora o meio ambiente, mas vamos preservá-lo de forma que ele permaneça aqui para que as gerações futuras também utilizem ele. O nosso país, gente, é o país com maior área de florestas do mundo, ou seja, todos os outros países do mundo, mesmo aqueles que têm uma área grande de floresta, a floresta deles não é tão grande quanto a nossa. E aproximadamente 20% de todas as espécies conhecidas no mundo se encontram aqui no nosso planeta. Então, preservar essa riqueza cultural é um dever nosso, tanto como cidadãos e como seres humanos. É exatamente essa questão de usar esses recursos sem danificá-los, sem prejudicá-los e sem extingui-los.
Sobre essa situação de reservas ecológicas, de santuários para preservação, de espaços destinados a essa conservação ambiental, nós temos aqui no nosso município o Parque Nacional da Amazônia. Aí afora, no país afora, ele é muito falado, né? E às vezes muitas pessoas no nosso município não conhecem, não sabem, nunca foram. E seria muito bom se nós conhecêssemos e se nós visitássemos mais esses locais. O que é o Parque Nacional da Amazônia? É uma unidade de conservação e de proteção integral, ou seja, ele foi criado em fevereiro de 1974 por um decreto do Programa Nacional de Integração, que tem a intenção de preservar as nascentes que contribuem para a formação dos rios Tapajós e Amazonas, né? E esse parque, ele se localiza, uma parte dele está localizada dentro dos limites do município de Itaituba, que é onde nós estamos residindo no momento. E ele tem a função exatamente de preservar essa fauna, essa flora e essa beleza natural que existe aqui. O Instituto ele busca, a partir desta área, atuar no desenvolvimento de estratégias promissoras de produção e uso sustentável dos recursos naturais, para que essa natureza ela permaneça, né, intocada, ela continue aqui fornecendo, entre outros, né, o oxigênio que nós precisamos para respirar e mantendo vivas muitas espécies que estão ameaçadas já de extinção devido à forma predatória com que a natureza é utilizada. Como eu falei, ele se situa no município de Itaituba, mas uma parte dele também está em Aveiros, que também é aqui no Pará, e outra em Maués, que já é do estado do Amazonas. A área total do parque é uma área de 945.851 hectares, com um perímetro de mais de 508 mil metros. É administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio. O parque a gente pode ter acesso daqui do município de Itaituba, partindo pela rodovia Transamazônica, no sentido de quem vai para Jacareacanga. E ele fica aproximadamente 53 quilômetros daqui do centro da cidade, ou seja, é bem pertinho. Também dá para ir pela via fluvial. O que seria o uso sustentável dos recursos, né? O que é sustentabilidade? E qual é a intenção da sustentabilidade em relação ao Parque Nacional da Amazônia? Atualmente, a Unidade de Conservação Federal, ela oferece alguns recursos que podem ser utilizados pelos tantos moradores da região daqui, como pessoas que vêm de fora em busca desse ecoturismo, que é o turismo em meio à natureza. Entre as atrações, né, proporcionadas aos visitantes, tem a realização de caminhadas, também pernoite, travessia do rio Tapajós, também está aberta a visitas escolar, contemplação, fotografia e filmagem, além de possibilitar o avistamento de aves e observação da fauna e da flora, de corredeiras, cachoeiras, entre outros, além de proporcionar também espaços para eventos esportivos e até mesmo religiosos. O ICMBio, em todos os lugares em que ele está inserido, ele visa apoiar as comunidades da região em que ele trabalha a preservação e a conservação. Ele visa atuar junto à população, implementando projetos de manejo dos recursos, né, e de estratégias de certificação da produção extrativista, de forma que as comunidades elas consigam interagir com o local, com a fauna e com a flora do local onde elas se encontram, de forma a preservá-la. No caso, esse uso sustentável do recurso ocorre com a ajuda do ICMBio em regiões em que há unidades de conservação. No caso do Parque Nacional da Amazônia, que é uma unidade de preservação, não há o uso de produção extrativista, apenas da contemplação e da visitação. Aqui nós temos uma imagem, né, do rio Tapajós, na altura do Parque Nacional da Amazônia, e daqui dá para perceber
os inúmeros atrativos ecoturísticos da região. Se você entrar no site do ICMBio, entrar no Instagram do Parque Nacional da Amazônia, na página do Facebook, você vai perceber inúmeras fotos que mostram a beleza e a exuberância desse lugar. E vai perceber o quão importante é a sua preservação, o quão importante é para a nossa região que essa área seja preservada, pois ela vai servir como um laboratório ao ar livre para muitas pesquisas que visam, entre outras coisas, a descoberta de inúmeras espécies que ainda estão por descobrir e também, quem sabe, a utilização de seus recursos na produção de, entre outras coisas, né, principalmente medicamentos. Então, se você tiver a oportunidade de visitar e de conhecer o Parque Nacional da Amazônia, com certeza você não vai se decepcionar. E aí vem novamente, que eu já venho falando em outros vídeos, em outras aulas, sobre a sustentabilidade, que é exatamente essa a intenção de todo educador quando ele fala sobre meio ambiente em sala de aula com os alunos, é despertar essa noção de sustentabilidade, é despertar a vontade do aluno de trabalhar, de aprender e de praticar isso no seu dia a dia. É uma palavra para definir ações e atividades humanas que estão relacionadas ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente e usando ele para garantir um futuro sustentável. Gente, esse futuro sustentável que eu já falei várias vezes e vou continuar repetindo, que as gerações futuras também tenham acesso ao meio ambiente que hoje nós estamos utilizando e no qual nós estamos inseridos. Para fechar aqui, a gente vai fazer uma outra reflexãozinha básica sobre um pensamento que deve estar imbuído no nosso dia a dia, deve estar inserido no nosso dia a dia. É que não existem problemas ambientais. A gente fala muito, o problema ambiental esse, o problema ambiental aquele. Na verdade, não existem problemas ambientais, gente. Existem apenas sintomas ambientais de problemas humanos, ou seja, o meio ambiente está demonstrando sintomas de que os humanos estão causando problemas. E se os humanos causam os problemas, os humanos também devem solucionar os problemas.